Olá para os alunos das turmas do 7º ano da Escola Raulino. Nós vamos iniciar agora o 4º vídeo de correção das atividades que foram passadas para vocês fazerem em casa nesse período de paralisação das aulas. Então, vamos lá. Essa atividade se encontra na página 116 do livro didático. E ela vai tratar sobre o uso dos tempos verbais do modo subjuntivo. Então, vamos lá. Relembre seus conhecimentos sobre o modo subjuntivo, realizando as atividades propostas a seguir. Leia a tira. Nela, os personagens conversam sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Então, aí a gente já começa a falar do modo subjuntivo, né? Que é um modo que expressa uma incerteza, uma possibilidade, algo incerto, um desejo, tá? O modo subjuntivo, ele expressa basicamente isso. Aí nós temos essa tirinha, vamos fazer a leitura. Você acredita que existe vida em outros planetas? Não acredito que existem outros planetas. Mas, se existissem outros planetas, você acredita que existiria vida neles? Você não desiste? Acredita ou não acredito? Eu não acredito. Então, vamos lá para a questão número 1. Nos 3 primeiros quadrinhos, a posição dos ratinhos permanece a mesma. Em sua opinião, isso deixa a tira monótona? Justifique sua resposta. Pessoal, toda questão que pergunta a sua opinião, ela é uma resposta pessoal. Então, cada um vai dar a sua opinião. Você acha que isso fez a tirinha ficar monótona? Sim ou não? E você vai dizer por que você acha isso. Questão número 2. No quadrinho, temos 2 ratinhos que conversam. Níquel, o da esquerda, e a ratinha gatinha, a da direita. Releia as falas do primeiro quadrinho. Letra A. Ao fazer a pergunta, Níquel assume a existência de vida fora da Terra como algo certo? Então, vamos ler a pergunta. Ele diz assim, você acredita que existe vida em outro planeta? Então, não, pessoal, porque a existência, né, de vida em outros planetas é feito como uma pergunta. Ele perguntou para a colega, né, para a outra ratinha, se ela acreditava. Então, é uma possibilidade. Então, não significa que ele acredite que existe. Ele apenas está fazendo uma pergunta para a outra ratinha. Então, não. Ele não tem certeza se existe vida fora da Terra. Letra B. O que provoca humor na resposta dada por gatinha? Olha o que ela responde. Não acredito que existem outros planetas. Então, o que provocou humor nessa resposta? Porque nós sabemos, né, pela ciência, que sim, existem sim outros planetas. Então, o humor é provocado pelo fato dela nem acreditar em algo que realmente existe. Né? Ela nem acredita que existem outros planetas. E nós sabemos pelas ciências, pelos estudos científicos, que sim, que existem outros planetas sim. Número 3. Na tira aparecem outras falas de Níquel, né? As falas do ratinho. Letra A. Em qual delas aparece uma forma verbal no subjuntivo? Lembrando que o subjuntivo é um modo que expressa o quê? Incerteza, né? Algo que ele não tem certeza, uma dúvida, uma possibilidade. Então, das falas dele, a que apresenta uma forma verbal no subjuntivo, essa fala aqui, ó, do 3º quadrinho, quando ele diz assim, mas se existissem outros planetas, ele fala um se, né? Se existissem. Então, ele está usando o modo subjuntivo, porque ele não tem certeza, ele está perguntando, e se existisse? Então, essa fala dele aqui, do 3º quadrinho, ela apresenta uma forma verbal no subjuntivo. Letra B. Como você justifica esse emprego no contexto da tira? Né? Por que o Níquel utiliza o modo subjuntivo? Pessoal, porque ele não sabe, né, se ele não tem certeza se existem vida em outros planetas. Então, ele faz uma hipótese, porque ele insiste em que ela responda se ela acredita ou não.
Então, como ela diz que não acredita nem em outros planetas, aí ele pergunta, mas e se existisse? Então, como ele insiste em saber a resposta dela, ele utiliza o modo subjuntivo para isso. Número 4. Observe agora o último quadrinho. Considerando a expressão da gatinha, as palavras que ela utiliza e também o tamanho das letras empregadas no balão. Letra A. A resposta indica que essa personagem ainda tem dúvidas sobre a questão que lhe foi colocada? Por quê? Essa fala aqui, quando ela responde, ai, eu não acredito. Pessoal, nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas, quando eles utilizam, né, letras maiores, em negrito, como foi o caso aqui, eles estão querendo, né, dar mais ênfase para a fala do personagem. Então, aqui nessa resposta, fica claro que ela não tem dúvida nenhuma, né, da opinião dela, ela não acredita e ponto. Então, a resposta aí da letra A, ela ainda tem dúvidas? Não. Por quê? Porque ela expressa a sua fala com absoluta certeza. Letra B. Que modo verbal foi utilizado para expressar esse posicionamento? Aí a gente vai relembrar lá das nossas aulas de verbo. Qual é o modo verbal que expressa certeza? É o modo indicativo, tá bom? E aí, para a gente relembrar o modo subjuntivo, esse quadrinho azul vem com essa informação. O verbo no modo subjuntivo pode exprimir desejo, incerteza ou dúvida, ainda que haja a possibilidade de a ação ou estados expressos pela forma verbal virem a acontecer, tá bom? Então, o modo subjuntivo ele pode exprimir desejo, incerteza, dúvida, possibilidade, hipóteses, algo que não é certo. Mesmo que essa ação possa vir a acontecer, tá? Mas no momento da fala é algo incerto. Vamos aproveitar e a gente já vai para a página 117, né? Onde está lá a nossa quinta atividade, porque aqui já é outra atividade, pode ver que já começa aqui número 1, tá bom? São apenas 2 questões, porém são questões bem contextualizadas, tem bastante informações para a gente ler aqui nessa página. Então, vamos lá. Vamos agora ver os principais tempos do modo subjuntivo e as intenções que orientam o uso de cada um deles. Primeiro, vamos para o presente do subjuntivo. Questão número 1. Observe a diferença entre um fato, algo cuja existência não se discute, e uma hipótese, algo que pode ou não acontecer. Então, aqui nós temos um fato e aqui uma hipótese. Existe vida em outros planetas. Quando eu falo dessa forma, existe vida em outros planetas, eu estou fazendo uma afirmação. Estou dando certeza no que eu estou dizendo, tá? Esse verbo, ele está no presente do indicativo, tá? Ele está indicando uma certeza. Então, o modo que indica a certeza é o indicativo. Aqui nós já temos uma hipótese. Duvido de que exista vida em outros planetas. Olha a diferença do modo indicativo para o modo subjuntivo. Aqui já expressa o quê? Uma incerteza, uma dúvida, uma suposição. Aqui nós temos o verbo no presente do subjuntivo. E aí nós vamos para a letra A da número 1. Transforme em hipótese a afirmação destacada no título da notícia a seguir. Para isso, substitua no caderno o presente do indicativo pelo presente do subjuntivo, empregando a primeira pessoa gramatical. Você pode iniciar as frases com uma dessas expressões. Então, para começar essa frase, você pode usar essa expressão, desconfio de que, ou você pode usar acredito que, ou você pode usar suponho que, ou duvido que, ou espero que, ou talvez, tá? Você vai escolher uma dessas expressões para iniciar a sua frase. E aí você vai transformar uma frase que estava no indicativo para o subjuntivo. Olha a frase. Muitos brasileiros não entendem tudo o que leem, diz estudo. Então, como que vai ficar essa frase? Vou usar aqui a primeira expressão para ficar no subjuntivo. Desconfio de que muitos brasileiros
não entendem o que leem, tá? Então, fazendo essa transformação, eu tirei a certeza, porque aqui era uma frase certa, né? Tanto é que se baseou num estudo. Então, era um modo indicativo. Para transformá-la no modo subjuntivo, eu precisei usar uma expressão subjuntiva. Então, como ficou, desconfio de que muitos brasileiros não entendem o que leem. Letra B. Releia sua resposta ao item A. Desconfio de que muitos brasileiros não entendem o que leio. O que foi possível notar com a modificação do modo verbal no título? Pessoal, a parte de baixo aqui da notícia é um estudo, olha. Estudo mostra que o Brasil reduziu os números de analfabetos. Hoje, 73% sabem ler e escrever, mas 65% têm algum nível de dificuldade. Então, como que eu vou dar para um estudo, para algo certo, um título no modo subjuntivo? Vai ficar totalmente o quê? Sem sentido, porque o título de um estudo tem que ser um título que chame a atenção, que expresse certeza. E quando eu mudo para o modo subjuntivo, eu estou dando uma dúvida para o meu estudo. Eu estou deixando o meu estudo com um modo duvidoso, com algo que não é certo. Então, não tem sentido eu usar o modo subjuntivo em um título de uma pesquisa de algo certo, tá bom? E aí nós vamos para a última questão, que é a questão número 2. Observe na imagem a seguir os personagens, suas ações e o ambiente em questão. E nessa imagem, provavelmente, eles estão numa biblioteca, né? Porque tem bastante livros, num lugar de estudos. E aqui tem uma plaquinha informando o quê? Que é proibido comer. E não tem a fala, mas a gente percebe que essa moça, ela está falando para ele, né? Indicando a placa que não pode se comer neste lugar. Aí a questão número 2 diz assim. Escreva no caderno a fala do personagem da ilustração, que se dirige ao seu interlocutor. Use o presente do subjuntivo, começando sua frase com uma das expressões. Peço que ou recomendo que. Dica, apenas uma delas é correta para a situação apresentada. Então, vamos lá. Pessoal, se eu estou em um lugar e eu quero dizer para as pessoas uma proibição, né, no caso aqui, que não pode comer, eu não posso usar recomendo, porque quando eu recomendo algo, eu não estou proibindo, tá bom? Agora, quando eu estou pedindo, peço que, né, eu posso falar o quê? Peço que você não coma no espaço da biblioteca, tá? Essa é uma frase, uma possibilidade, ou peço que você não coma neste local, tá? Então, ela está fazendo um pedido, tá? Agora, o verbo recomendar, ele não expressa proibição. Se eu chegar para uma pessoa e disser assim, recomendo que você não coma nesse local, a pessoa pode usar ou não a minha recomendação. Agora, quando eu chego e faço um pedido, a pessoa precisa entender, né, que ela não deve comer neste local. E aí nós finalizamos essa atividade. Para entender o que é o presente do subjuntivo, ele expressa desejo, possibilidade, pedido, sugestão, recomendação ou ordem. Pode exprimir processos que se desenvolvem no momento em que se fala, tá? Porque é no presente. Então, é no momento em que se fala ou se escreve. E também fatos ainda não realizados. Exemplo, esperamos que vocês venham para cá nas férias. Então, ela espera, mas ela não tem certeza se eles vão vir. Então, por isso que está no modo subjuntivo. A forma verbal nesse tempo é frequentemente precedida pela conjunção que. Então, a conjunção que é muito presente nesse modo verbal subjuntivo no tempo presente. Então, aqui nós encerramos essa aula. Eu vou gravar um próximo vídeo para a gente terminar as outras atividades. Boa correção e até o próximo.